Biografia de George Mille, capítulo 10. Um orfanato na rua Wilson. Na manhã de 3 de fevereiro de 1836, George Mille apressou-se em direção ao número 6 da rua Wilson. Apesar do granizo gelado que caía, ele cantarolava pelo caminho. Hoje era o dia da inauguração do orfanato e mal podia crer na rapidez com que tudo ocorrera. Apenas 7 semanas atrás ele fora à Capela de Deão anunciar a intenção de abrir o orfanato e se lembrou de como alguns membros da igreja lhe disseram que isso não poderia ocorrer. Ele estava feliz, pois hoje essas pessoas veriam que Deus de fato responde à oração. O que parece impossível aos homens é possível para Deus. Quando virou a chave de latão na fechadura e entrou, George agradeceu profundamente por tudo o que viu. As mesas e as cadeiras no salão, o sofá de veludo azul, o tapete cor-de-rosa, a cômoda de gavetas no andar de cima, repletas de pilhas de roupa de baixo, anáguas, meias bem dobradas, os armários com fileiras de sapatos, as prateleiras com as roupas de cama empilhadas até o alto com cobertores e fronhas. Cada item era resposta à oração. A própria casa foi alugada com o dinheiro doado em resposta à oração. Desde que começara a aventura de iniciar o orfanato, George mantinha um diário de oração cuidadoso. Em um lado de cada página no diário, havia gravado cada pedido de oração, e no outro lado a data da resposta e o que aconteceu. Todos os itens da casa estavam na lista. Mesmo o carvão que começara a colocar na lareira para aquecer a casa havia sido uma resposta à oração. George lavou as mãos e secou-as em toalhas. Entrou no salão e pegou uma pilha de papéis da bolsa. Os papéis eram formulários que pegara no tipógrafo no dia anterior. Formulários para serem preenchidos pelos guardiões dos órfãos. Pedia-se o nome completo da criança, a data de nascimento, a idade e o nível de escolaridade, a data da morte dos pais da criança e o nome de um contato em caso de emergência. Enquanto George preparava os formulários, estava ciente de que muitos deles nunca seriam preenchidos por completo. Algumas crianças de 2 ou 3 anos vagavam pela cidade sozinhas. Se alguma pessoa atenciosa ou um policial as trouxesse para o orfanato, já era algo tremendo a criança se lembrar do próprio nome, quanto mais das outras informações. Ainda assim, George lembrou a si mesmo de que hoje não poderia aceitar solicitações de crianças tão jovens, mesmo que quisesse. Por enquanto, o orfanato receberia meninas de 7 a 12 anos. Ele esperava que elas ou um tutor pudessem preencher as informações. George colocou os formulários sobre a mesa para que várias pessoas pudessem trabalhar neles ao mesmo tempo. Sabia que muitas meninas não seriam capazes de ler ou escrever, mas esperava que trouxesse alguém que pudesse. Na hora do almoço, George tinha rearranjado os formulários umas 5 ou 6 vezes enquanto esperava uma batida à porta. As paredes do sótão precisavam ser pintadas, mas ele odiava a ideia de subir e se sujar até os cotovelos com tinta, porque as meninas chegariam à porta a qualquer momento, ou assim ele dizia a si mesmo, mas as meninas não chegaram. Às 5 horas daquela tarde, nenhuma órfã havia chegado ao orfanato totalmente equipado. Os novos pais da casa haviam passado várias vezes para ver se alguém havia aparecido e, como isso não ocorreu, eles foram embora. As camas em que George esperava ver as meninas subindo permaneciam intactas, com as colchas arrumadinhas. George não cantarolava ao chegar em casa naquela noite. Em sua mente revisou as últimas 7 semanas. O que deu errado? Estava muito orgulhoso de seus atos? Por isso Deus não lhe confiara nenhuma criança? Não orara o suficiente? Seria a ideia de um orfanato gratuito para crianças necessitadas exagerada demais? As pessoas que reclamaram da ideia estariam corretas ao final? George não sabia as respostas
e quando abriu a porta da própria casa, seu coração estava pesado. Mary correu para encontrá-lo com Lídia não muito atrás. Conte-me tudo sobre hoje, ela disse com o rosto irradiando um sorriso cheio de expectativas. Como elas se chamam? Quantas são? Quantos anos têm? George balançou a cabeça enquanto tirava o casaco e o cachecol. Ele se sentou pesadamente em uma cadeira e disse com um suspiro: Não há nenhuma. Mary franziu o senho. O que quer dizer, George? Não há nenhuma o quê? Nenhuma órfã. Ele respondeu sem rodeios. O sorriso sumiu do rosto de Mary e foi substituído por um olhar horrorizado. Ela questionou: Você quer dizer que nenhuma garota chegou? George assentiu: Nenhuma. Ele respondeu e depois acrescentou: Talvez isso tenha sido um erro. Mary caminhou até o marido e colocou as mãos nos seus quadris em uma posição de determinação. Como você pode dizer isso, George Millie? Olhe para todas as orações que Deus nos respondeu. A casa não é uma resposta à oração? Veja quanto dinheiro foi provido. Ele também não foi resposta às orações? E o tecido, os pratos, os móveis, tudo naquela casa é uma resposta às orações, e nós dois sabemos disso. George ergueu a cabeça e olhou para ela pela primeira vez desde que entrara na casa. Eu sei. Ele encolheu os ombros, mas não há órfãs. E essa não é uma resposta para nossas orações, é, Mary? Ao ouvir isso, Mary bateu as mãos e riu alto. Surpreso, George olhou para ela. Esta não era uma boa hora para fazer graça. Ela não podia ver isso. Mas, George, ela disse com os olhos brilhantes, envolto em um grande sorriso. Esse é o ponto. Nós nunca oramos pelas crianças. Você não vê? Oramos por carvão, comida, tinta e trabalhadores, mas nunca pensamos em orar pedindo crianças. Então George começou a rir. Mary, você está certa. Não achei que precisávamos pedir, pois há tantos órfãos nas ruas. Tinha certeza de que teríamos solicitações de mais pessoas que poderíamos hospedar. Ele pegou a esposa pela cintura, girou-a e disse: Vamos orar, senhora Millie. Pela segunda manhã seguida, George cantarolou enquanto caminhava para a rua Wilson. Desta vez estava certo de que as meninas órfãs viriam. Ao final, ele pedira a Deus para enviá-las, e Deus o fez. As primeiras crianças chegaram naquele dia. No final do mês, o orfanato alojava 26 meninas e mais 42 estavam na lista de espera. Já era 2 de abril quando George conseguiu encontrar uma hora para organizar a cerimônia oficial de abertura. Centenas de pessoas vieram ver o orfanato e ouvir Henry Craik pregar. George agradeceu às muitas centenas de pessoas que ajudaram a tornar o orfanato uma realidade. Algumas ele destacou. Ajudaram em grande medida, como com tonelada de carvão e o presente anônimo de 100 libras que havia chegado no dia seguinte. No entanto, muitos presentes eram menores, mas significavam tanto para as pessoas que o doaram quanto para George, que contou como um menino pequeno, com a aparência de um órfão, bateu com ousadia à sua porta no dia anterior com um xelim preso à mão com firmeza. Isto é para suas meninas, disse o menino quando George abriu a porta. Encontrei um anel e quando devolvi à dona, ela me deu um xelim por ter sido honesto. E aqui está. Uma mulher em Bristol enviou a George 5 xelins com uma nota dizendo que fora comprar um vestido novo e escolheu deliberadamente o mais simples que pôde, em lugar do tipo mais enfeitado e caro que ela normalmente comprava. Os 5 xelins representavam a quantia economizada ao comprar o vestido mais barato. Ela queria que o orfanato ficasse com o dinheiro. O ano correu em ritmo agitado. Além das 30 meninas para cuidar, George ainda era o pastor da capela de Gideão, que crescia com velocidade. E ele não havia diminuído o empenho em relação à instituição do conhecimento bíblico nacional e no exterior.
Na escola havia 350 meninos e meninas, o salário dos professores, o aluguel das salas de aula e todos os livros foram fornecidos pela instituição. Parecia que quanto mais responsabilidade George assumia, mais ele conseguia carregar. Embora ele jamais pedisse ajuda para as meninas órfãs, as ofertas se multiplicavam. Um médico local se ofereceu para tratar das meninas de graça, e a antiga igreja de George em Tamil enviou suprimentos e dinheiro para ajudar. As donas de casas, lavadeiras e governantas se ofereciam como voluntárias ou concordavam em trabalhar por salários mais baixos do que poderiam ganhar em outros lugares. A maioria das pessoas teriam pensado que a coisa mais difícil para começar um orfanato seria levantar o dinheiro, mas para George Miller, o mais difícil era mandar embora as crianças carentes. O orfanato não poderia comportar meninos ou meninas com menos de 7 anos de idade. Ele ficava muito irritado quando precisava dizer a uma criança ou ao guardião temporário dela que não poderia ajudar. Assim, sem ter contado a ninguém, desde o dia da abertura oficial do orfanato no número 6 da Rua Wilson, um plano começou a tomar conta da mente de George. De acordo com ele, haveria o segundo orfanato e o terceiro até que todos os órfãos de Bristol fossem cuidados, soubessem ler e tivessem ouvido a respeito de Deus. Em outubro, George sentiu que era hora de começar a colocar o plano em ação. Alugou a segunda casa localizada no número 1 da Rua Wilson. A casa era ideal de muitas maneiras. Embora fosse uma réplica exata da casa do número 6 e de todas as outras casas na longa fila que se seguia pela Rua Wilson, a de número 1 ficava no início e tinha um lote vazio ao lado. George conseguiu alugar a casa e o lote adjacente. No final de novembro, a casa fora equipada com berços e cavalinhos de balanço, e o lote adjacente convertido em um playground para os 2 orfanatos. Em 28 de novembro de 1836, o orfanato no número 1 da Rua Wilson foi aberto oficialmente. Algumas das garotas mais velhas do orfanato ajudavam com os bebês e as crianças mais novas. Várias meninas entrariam no serviço doméstico como babás e as crianças mais novas serviam para a prática de suas habilidades, embora uma governanta sempre observasse tudo para garantir que as meninas banhassem e brincassem com os bebês de forma certa. A semana que antecedeu o Natal foi bastante feliz para a família Miller, em especial para as crianças dos orfanatos. Os olhos delas brilhavam com alegria enquanto perguntavam a George quantos dias mais faltavam e o que eles teriam para o jantar de Natal. George adorava provocá-las e dizer que tinha esquecido completamente sobre o Natal. É claro que não tinha. Sabia que seria o primeiro Natal de verdade para muitas crianças e orava para que Deus o tornasse memorável. O Natal foi memorável. Todos os tipos de coisas maravilhosas e deliciosas foram trazidas para o orfanato pelo povo de Bristol. Perus e patos pendiam na lavanderia, prontos para serem assados. Um enorme tambor contendo 50 quilos de melaço estava no canto da cozinha com a tampa ligeiramente inclinada, onde algumas das crianças já haviam saboreado seu conteúdo grosso e doce. Laranjas e bananas foram enviadas ao orfanato de um porto das Índias Ocidentais, e muitas mulheres da igreja fizeram roupas dominicais novas para as meninas. Quando George reuniu sua família, 60 crianças órfãs, o pessoal do orfanato e Henry Craig para o jantar de Natal, não pôde deixar de sorrir com tanta alegria. Ele se perguntou o que os policiais pensariam dele agora. Já fazia 15 natais que ele se sentara em uma cela fria e vazia, depois de ser capturado tentando sair da cidade sem pagar o estalajadeiro pelo quarto usado. Se George pudesse ter visto o que ele se tornaria, jamais teria acreditado. Deus havia tomado George Miller, o menino que não cuidava de ninguém além de si mesmo, e o transformado no homem agora responsável pela vida de dezenas de crianças órfãs,
que viagem! E George não poderia deixar de se perguntar onde estaria e o que faria nos natais vindouros.